Quem gosta? É bom demais o frio, não? A gente pode vestir roupa, colocar blazer, colocar as coisas e não parecer gordo, não é? Eu amo o frio, mas espanta o povo um pouco da igreja. Eu vi um pastor brincando esses dias. Ele diz assim: a gente canta aqui na igreja, né? A gente canta aqui também, né? A perseguição não parou, a igreja. Quem canta essa música aí? Ela é linda, ela não é? Sim ou não? A perseguição, o Coliseu, mas a chuva parou, né? A chuva, o irmão não veio na igreja por causa da chuva. O jogo do Corinthians para, irmão. O jogo do Corinthians para, né? O frio para, né? Dá um carro novo para ele, para ver se ele vem para o culto. Dá uma chácara. Agora não posso mais vir na igreja, eu tenho que cuidar da chácara. Nós precisamos cantar e viver essa verdade. Deus é bom. Irmãos, nós temos alguns recados bem rápidos. Eu quero entregar para vocês. O primeiro deles é o nosso domingo. Quem estava domingo aqui na igreja? Domingo foi um mover de Deus aqui. Nós estamos na série Guiados pela Presença. E Deus tem feito maravilhas aqui. Nós testemunhamos até o poder sobrenatural na vida de muita gente nesse lugar. E eu convido você a estar aqui domingo, 10 horas e às 19 horas. E nós vamos para a terceira mensagem. Nós vamos falar sobre o maná. E assim, eu não sei se a gente vai conseguir fechar em 4 mensagens, porque eu estou lendo de novo Êxodo, Levíticos e Números, principalmente esses 3. E só está aumentando, irmão. Deus está falando muita coisa, muita coisa. Deus está derramando muita coisa. Eu acho que nós vamos passar de 4 semanas. E eu creio que vai ser um tempo de avivamento para esta igreja, um tempo de mudança mesmo. Então vem, traz todo mundo, convida os seus amigos, convida a sua família, ganhe uma alma para Jesus. Domingo às 10 e às 19 horas. Também nós temos os links. Você vai ver que vai mudar o nome, então não se assuste. Nós não teremos mais o nome Link, vai ser grupos de discipulado. E nós temos todo sábado dos jovens, tá? Você que é jovem, venha participar com eles às 8 horas da noite, eu acho. Isso mesmo, 8 horas da noite. Acontece aqui na igreja mesmo, no espaço que eles usam, que é o espaço de crianças, juniores, adolescentes e jovens, tá? Você entra pelo fundo, eles estão tendo um tempo poderoso lá atrás. Link que vai ser o nosso grupo discipulado de jovens, tá bom? E os nossos de adultos acontecem na verdade toda última quinta. Vocês vão perceber que nós vamos revitalizar os nossos grupos discipulados. Eles vão aumentar, vai ficar poderoso. Mas já vai guardando no seu coração, anotando, colocando na sua agenda, que toda última quinta você vai participar de um grupo de discipulado, tá bom? Já colocou dos adultos também, né? Tá aí. Vamos mudar a arte. Os próximos cultos já vai ser grupos de discipulado, tá bom? E no final do mês, batismo. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, tome essa melhor decisão. Você tem várias formas de se apresentar para o batismo. Primeiro, você pode entrar no aplicativo, está lá. Se você tem dificuldade com o aplicativo, os pastores estão aqui na frente. Você pode procurar os pastores. Se você não tem acesso, por algum motivo ou outro, pode procurar qualquer voluntário da igreja e pedir informação, que eles vão levar vocês até os pastores, tá bom? Tome essa decisão. O último domingo do mês nós temos batismo nas águas. Quem está comigo, diga glória a Deus. São só esses recados. Hoje eu quero falar mais um profeta. A missionária Gisele começou falando sobre Jeremias. Jeremias, é incrível a história de Jeremias, né? E eu quero falar de um profeta que eu já preguei muitas vezes sobre ele. E hoje, orando, Deus me deu um outro. E eu quero, na próxima mensagem, eu quero falar desse outro profeta. Mas hoje eu quero falar sobre Malaquias. Abre comigo em Malaquias, capítulo 1, verso 6. Malaquias 1:6. Se você está online com a gente, nos ajude a compartilhar essa live. Mande para um amigo, mande nos grupos, você líder, porque é uma mensagem essencial. Eu já preguei aqui, né? Lógico que cada mensagem ela é diferente, ela fala diferente aos nossos corações, mas essa mensagem é muito importante. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, perdão. E ao encerrar, ele vai encerrar com algumas exortações muito importantes.
Mas antes que a gente leia o texto, capítulo 1, verso 6, eu preciso só dar um panorama meio rápido e pequeno sobre o que significa Malaquias. Ele está pós-exílio babilônico. O que quer dizer isso, pastor? O povo pecou, o povo desonrou ao Senhor, ficaram 70 anos na Babilônia, né, por causa da desobediência, não só da desobediência, mas também por causa da idolatria também, e por causa de tantas outras coisas. O povo ficou 70 anos no exílio, pagou um alto preço. Eles vão voltar em algumas etapas, mas quando eles voltam do exílio, eles vão se deparar com uma outra realidade. Veja bem, presta atenção. Eles estão no templo de Salomão, havia muita beleza no templo de Salomão. Quando eles voltam, eles encontram um templo destruído, um templo totalmente em ruínas, uma cidade totalmente em ruínas. Um dos problemas que acontece, você vai ver isso no livro do profeta Ageu, um dos problemas é que o templo, a reconstrução do templo começou a ser tão inferior ao templo de Salomão que eles começaram a desanimar. Então o profeta Ageu vai profetizar a Zorobabel e a Josué, vai dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas eles estão totalmente sem estímulo, estão desanimados, porque a impressão que eles têm é que nunca mais vai ser a mesma coisa. Você imagina o templo de Salomão, uma das coisas mais lindas e poderosas, totalmente em ruínas, e o segundo templo, um templo pequenininho, né, na visão deles, ou menor, inferior ao templo de Salomão. E todo o contexto, eles imaginavam, por exemplo, que ao voltar para Jerusalém, eles teriam a sua vida social, política, a sua vida em todos os sentidos restaurada, e eles vão ter algumas dificuldades no meio do caminho. O que acontece nesse contexto? Acontece então que eles desanimam. Tanto é que você vai ver essa cobrança, né, esse ensino, esse estímulo da parte de Deus para que eles aumente a sua expectativa na renovação pós-exílio. Mas o desânimo pega o coração deles. E o livro de Malaquias, o último livro, ele vai exortar os sacerdotes. Porque olhando esse contexto, o que eles estão dizendo? Está tudo ruim. Não é do jeito que eu esperava. As coisas não estão acontecendo como eu queria. Então eles vão começar a fazer as coisas de forma totalmente equivocadas. E eu vou tentar ser o máximo possível amoroso nessa mensagem, mas a verdade é que essa mensagem vai nos cobrar. Porque o que eles estão fazendo não é só uma questão equivocada, eles estão dando o pior para Deus. Eles vão fazer culto? Vão. Eles vão fazer adoração, sacrifício? Vão. Mas vão começar a fazer tudo da péssima qualidade. E ao ler o texto você já vai sentir o peso. Na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que é a versão mais robusta, ele vai começar o texto do verso 1 dizendo o peso da mensagem, que é uma forma de mostrar o que vem no livro do profeta Malaquias. Vai vir carregado de um peso. Na versão NVI vai dizer uma advertência. Na versão NAA, põe para mim o verso 1, por favor. Malaquias 1:1. O primeiro versículo. Sentença pronunciada. Veja como começa o livro. Não é uma coisa que vai vir com leveza. Está vindo um peso. Mas olha na versão NAA. Sentença pronunciada pelo Senhor. Já passou pelo processo de condenação. Não tem defesa. É um decreto. A CF vai se chamar de peso. Nessa versão NVI vai dizer uma advertência, que é muito leve. Na versão NAA, que é uma das versões mais importantes talvez hoje, vai dizer então, olha lá, a versão ACF, peso da palavra do Senhor contra. Volta na versão NAA, por favor. Sentença pronunciada. Vai vir paulada. Eu vou falar com os sacerdotes, vou falar com o povo todo, mas vai vir uma correção muito dura. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso, estou dizendo que a palavra do profeta Malaquias é mensageiro, o significado dele, né?
o profeta, o mensageiro, vai vir com correção. Essa é uma questão importante para a gente começar o texto. Olha o verso 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo, pode ler na versão NAA, eu vou ler com vocês aqui. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Olha a pergunta. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Aí vocês me perguntam como desprezamos o teu nome? Uma pergunta retórica, porque o próprio Senhor vai responder. Como ele vai fazer isso várias vezes no livro de Malaquias. Por exemplo, falando de dízimo e oferta, vocês falam: aonde é que nós os roubamos? Nós roubamos, Senhor. Aí a resposta, né? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 8. Então, é uma pergunta retórica, e o livro de Malaquias vai ter 3 ou 4 vezes isso. Mas essa pergunta vai dizer: tá, como que nós desprezamos o seu nome, Senhor? Olha o verso 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda me perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A mesa do Senhor, nos nossos dias, é a comunhão da igreja, é o relacionamento, é o culto a Deus. A ceia, por exemplo, é chamada do quê? Da mesa do Senhor. Então vamos lá, vamos continuar, não para por aí, verso 8. Quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos exércitos? Verso 9. E agora, sacerdotes, suplique o favor de Deus para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas não nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos exércitos? Preste atenção no verso 10. Na versão ACF ele é um pouco difícil de entender, mas na versão NAA vai ficar muito claro o que Deus vai falar para o povo agora aqui, com a sua nação. Ele vai dizer, 10: quem me dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Parafraseando, quem me dera tivesse alguém responsável por fechar a porta da igreja e não permitir que acontecesse um culto, porque é melhor que não se faça culto do que ofereçam o que vocês estão oferecendo para mim. É uma paráfrase. Então o texto é muito claro. Nós vamos aprender aqui algumas coisas importantes sobre o verdadeiro culto a Deus. Eu vou fazer uma pergunta, tenta responder para você mesmo. O que a gente faria se Deus mandasse fechar as portas dessa igreja? O que nós faríamos se Deus olhasse para nós e falasse: pode parar de cantar, eu não estou recebendo a sua música. O que a gente faria se Deus falasse: pode parar de servir, eu não estou recebendo a sua oferta, você não me serve. Mas Senhor, eu canto, eu prego, eu venho na escala, eu cumpro. Não, a sua oferta para mim não é a melhor. Estou rejeitando o que você está entregando. É isso que está acontecendo aqui. Deus olhou para o teu povo e disse a seguinte coisa: eu não recebo o que vocês estão entregando. E você mais profundo ainda, além de não receber o que vocês estão entregando, eu gostaria que vocês parassem de entregar. Nós estamos em tempos que nós achamos que o culto a Deus pode ser feito de qualquer jeito. O nosso culto, para ser um bom... Você quer encher essa igreja aqui? Eu encho. Mas enche aqui em um mês essa igreja. Desde que é fácil, é só transformar o culto num culto focado no homem. A gente enche. É só tratar o homem como ele quer ser tratado. E o pastor Eduardo prega muito duro. Ele fala contra o pecado,
ele fala contra não sei o quê, ele pega pesado em relação a algumas coisas, pronto, já não vem mais. Vou procurar uma igreja mais leve, mais light. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer um culto para nós e não para Deus. Culpa de quem? Nós mesmos, e muitas vezes os próprios pastores. Como é que a gente divulga o culto na nossa rede social? Você que quer uma bênção, venha, temos uma bênção preparada para você. Você que quer não sei o que, venha, campanha não sei do que. Então nós acostumamos o povo, e não tem problema em evangelizar, mas nós acostumamos o povo, venha porque você é o alvo daquilo que nós vamos fazer. Você é o centro desse culto aqui, ó. É sobre você, é o que você quer, o que você quer? O que você quer receber? O grande problema de tudo isso é que nós corremos o risco de fazer um culto para Deus sem Deus presente, de fazer uma oferta para Deus sem Deus receber. Quando nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos vir para um culto como esse, se capacitado pelo Espírito, e ir lá fora ser resposta para alguém. Então, se alguém não está sendo ganha para Jesus, é porque eu não sou resposta para alguém lá fora. Não é porque o culto da igreja é morno, não é porque a igreja não é boa. A resposta não é as pessoas virem para o culto para receber uma resposta. A resposta é você, sou eu, que ao sair dessa porta deveríamos ser enviados para ser a resposta para alguém lá fora. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então por que as pessoas estão sem resposta lá fora? Porque quem sabe não estamos cumprindo a nossa missão. Não estamos cumprindo o nosso propósito, que é ser resposta lá fora, que é ser boca de Deus para alguém lá fora. Quer ver uma pergunta? Quem te trouxe para Jesus? Quem me levou para Jesus foi minha esposa, quando a gente ainda começou a namorar. Então foi a minha esposa que me ganhou para Jesus. Ela falou de Jesus, me convidou para ir na igreja, orou por mim. Ela fez o que tinha que fazer. Então hoje eu estou aqui graças a Deus, logicamente, mas através da vida dela. Quem aqui lembra quem te ganhou para Jesus? Quem lembra? Quem te impulsionou? Quem? Lembra? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui apareceu do nada? Um dia não, eu vou numa igreja. Do nada assim, foi para uma igreja, sem um convite, sem nada. Quem foi? Só uma pessoa. Quase 100% das pessoas que estão aqui precisou de alguém para ir para Jesus. Então você entende que se alguém está do seu lado e não vem para Jesus, alguma coisa está errada. Mas a gente transformou o culto, esse negócio focado no homem. No homem. Venha, 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 Deus tem o que? Venha, a gente tem banheiro bom, venha, a gente tem ar-condicionado, venha, tem um som melhor da cidade, venha, 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 tem estrutura, tem não sei o que, é sobre você, é sobre o que você pode receber, é o que eu estou ofertando para você como se fosse um shopping. E tiramos Deus do centro. Tiramos Deus da onde Ele deveria nunca ter saído. Quando olhamos para Malaquias, nós vamos entender que Deus não aceita qualquer culto. E aqui fica pesado. A primeira lição que eu entendo aqui em Malaquias é: Deus, nem todo culto é aceito por Deus. Presta atenção no seu culto de hoje. Presta atenção no meu culto de hoje. Vou prestar atenção no meu culto de hoje. O que eu aprendo nesse texto é que nem todo culto é aceito para Deus, por Deus. Quando o culto não é aceito por Deus, quando eu quero fazer um culto segundo o que eu acho melhor, sabendo que o culto para Deus é Ele mesmo que determina como deve ser. Então não existe culto para Deus de qualquer jeito. Não existe culto para Deus segundo o meu padrão.
culto para Deus é do jeito dele, como ele estabeleceu. Segunda coisa que eu entendo em Malaquias: os rituais não são culto. Não, pastor, não, eu cantei, eu tomei a ceia, Nós podemos estar fazendo, eu aprendi isso no texto, você acabou de ler. Eu posso estar fazendo a coisa certa do jeito certo com a motivação errada. Tem gente, irmão, desculpa, eu vou falar. Posso falar? Pode? Se quem está acordado, diga glória a Deus, deixa eu ver, só para eu ver. Tem gente que vai na balada, faz o que quer na vida, não tem temor a Deus, faz o que quer, no outro dia está aqui tirando foto com a ceia. Hyparam a ceia, irmão, que é a pior coisa que podia acontecer. Agora as pessoas vão na ceia só para tirar foto, para dizer que participa da ceia. Fica o mês inteiro fazendo coisa errada, para chegar aqui no domingo de ceia, tirar uma foto e dizer ceia do Senhor. Mas fala, não bate essa história aí, não está fazendo sentido. Então quando eu olho para cá, eu estou vendo que eu posso fazer, tomar a ceia, mas está longe de Deus. Está longe de Deus. Outra coisa que eu entendo: sacrifício é de coração, é o início de tudo, tem que fluir daqui. Tem que estar fluindo daqui. E quarto, sobre os cultos a Deus. Existem várias formas de culto a Deus. Diga comigo, 3 formas. Primeira, individual, é seu culto individual. É você e Deus na sua casa, no seu escritório, no seu gabinete, no seu trabalho. Mas nós precisamos aprender a fazer um culto para Deus. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, tem intimidade com Deus. Se você não fizer isso, você não vai ser fortalecido espiritualmente. Você precisa investir no seu culto individual. Você tem que gastar tempo de leitura bíblica, de oração, de jejum. Segundo tipo de culto é o culto familiar. Faça culto com a sua família, tenha tempo de reflexão. Senta com a sua família para ler um texto bíblico. Senta com seus filhos para contar histórias de avivamento que você passou. Tem experiência familiar. Tem gente que terceirizou o filho só para a igreja. Não, tenha tempo com Deus, com a sua família, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, perdão. E o terceiro tipo de culto é o culto coletivo. Hebreus 10:25, a Bíblia vai dizer: não deixe de congregar como alguns estão fazendo. O que nós estamos confundindo nos nossos dias? Nós confundimos culto individual com culto coletivo. Então eu digo assim: não precisa de igreja, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu confundi o culto individual com o culto coletivo. Não quer dizer que você é, sim, a habitação do Espírito Santo. Não quer dizer que você não precisa estar em comunidade. Não, meu culto é com a minha família. Muito bom, glória a Deus. Mas não exime você de participar do culto coletivo. O que está acontecendo nos nossos dias? Nós estamos misturando tudo, irmão. A gente acha que fazer lá, orar na casa é o suficiente. É bom demais, é necessário. Mateus 6,6 nos ensina isso. Mas a Bíblia vai nos ensinar a estar reunido como igreja. Eu estou vendo muita gente negligenciar o culto de domingo, principalmente. Em troca de tudo. Troca o culto de domingo por festa, por balada, por tantas outras porcarias. Não, o primeiro lugar é a família. Se o primeiro lugar na sua vida fosse a família, você traria os seus filhos na igreja. Eu sei que pode ser que não caiba isso para ninguém aqui, mas vai ficar guardado online isso. Eu quero que registre isso. Se a minha família é primeiro lugar, domingo eu estou na casa do Senhor, porque é o melhor lugar para minha família. Infelizmente nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos chamou para viver. Então esses cultos, eles são importantes a gente entender a diferença deles. Porque Malaquias vai nos ensinar algumas coisas que vai ficar pesado a partir de agora. E eu só vou ler o capítulo 1 e um pouco do capítulo 2. Se você ler o 3, chama de ladrão. Se você ler o 4, daí vai dar um pouco de esperança. Mas o livro de Malaquias é pesado. Ele está ensinando o que é adoração para a igreja.
Ele está ensinando para a igreja como funciona o relacionamento com Cristo. Primeira coisa que eu aprendo, eu quero que vocês participem comigo. Diga assim comigo: um verdadeiro culto dá honra devida a Deus. O verso 6 e o verso 8, vamos lá. Diz assim então o verso 6. Jesus precisa de um óculos aqui. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos aos sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? Mas ainda assim pergunto: de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que se agradará de vocês? Então, primeira coisa de um culto, foco de um culto, dar a honra devida a Deus. Isso começa trazendo o nosso melhor. E quando eu falo de melhor, não estou falando de dízimo e oferta. Apesar de Malaquias corrigir isso também. De melhor, eu estou falando do melhor que eu posso. O melhor que eu sou. O melhor de mim. Quando eu entrar num lugar desse, eu vou dar o melhor glória a Deus que tiver a dar. Eu vou dar o melhor louvor que puder, que eu possa dar. Eu vou dar o melhor aplaudir, vou dar todo o meu coração para Ele, eu vou dar toda a minha disposição para Ele. Já que agora não se traz mais animal para a igreja, e o sacrifício sou eu, segundo Romanos capítulo 12, verso 1, eu vou me entregar completamente para Ele. Eu vou mergulhar na presença dEle. Eu falei para Deus, estava subindo ali, falei: Deus, se tivesse 1 milhão de pessoas aqui, eu ia fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Por quê? Porque não é sobre número de pessoas, é sobre o meu melhor. Mas infelizmente eu aprendo 2 lições aqui no texto. A primeira: nós separamos o nosso pior para Deus. Nós amanhecemos às vezes fazendo coisas do mundo. Amanhecemos fazendo as coisas. Não posso ir na igreja porque eu estou não sei o quê. Mas vai trabalhar, vai na academia, vai em todo lugar, só não vem na igreja. Ou seja, nós falamos assim: a única coisa que menos me importa é Deus, é a igreja, é a comunidade. Nós temos uma tendência de entregar o resto, não o nosso melhor. Esses dias, eu vou contar para você um testemunho pessoal, não vou citar nomes. Esses dias caiu um dinheiro na minha conta. Pensa numa conta que tinha 0, era a minha conta. Quem entendeu, diga amém. Quem está passando por isso, digo misericórdia. Tinha tanto 0 na minha conta que eu falava para você. Quando caiu um dinheirinho na minha conta, eu falei assim: meu Deus, glória a Deus. Deus falou: entrega. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar um pouquinho. É tudo. Imediatamente eu cumpri o que ele falou. O 0 voltou para minha conta. Voltou, irmão. Minha esposa falou para mim: você é doido. Mas tá, deixa para lá. Acabou com a minha conta. Eu não entreguei um pouco que eu tinha, eu entreguei tudo que eu tinha. Tudo, tudo. Não foi para a igreja, mas eu entreguei tudo que eu tinha. No mesmo dia ou um dia depois, minha esposa está por aqui, cadê? Eu precisava pagar um empréstimo altíssimo, que é a 2ª vez que eu prorrogo esse empréstimo por não ter condições de pagar. Um dia ou 2 depois, o que aconteceu? Deus abriu uma porta. Eu tinha algo para vender, eu ia vender abaixo do valor. O cara ligou para mim: quanto você quer? Eu joguei o valor máximo. Ele falou: tá fechado, segura que eu estou chegando aí. O valor, eu ia vender um negócio por um valor, vendi por R$600 a mais. Quem está entendendo o que deixa eu falar? O que eu estou falando? É sobre entregar o seu melhor, irmão. Não pode ter medo. Se Deus quer a sua glória, a sua honra, quer o seu louvor, hoje aqui, entregue para Ele o seu melhor. Nós temos mania de entregar sempre o nosso pior, nosso resto. Hoje Deus está nos chamando para separar o nosso melhor. Não é animal cego, não é bicho que não presta, é o melhor cordeiro, é o melhor animal. O que você tem de melhor para entregar para Deus hoje?
Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Você pode exaltar o nome dEle. Você pode se derramar na presença dEle. Você pode se jogar na presença dEle. É isso. O povo pegava o pior e ia fazer um culto para Deus, achando que Deus estava aceitando. Segunda coisa, já que eu não destino o meu melhor para Deus, presta atenção, por favor. O texto diz o seguinte: se fosse para um governador você faria isso? Não é isso que o texto falou? Sim ou não? Se eu não destino o meu melhor para Deus, alguém está recebendo no lugar. Se o meu melhor não é para o Senhor, logo alguém está recebendo no meu lugar, no lugar dele. Perdão? Porque sempre vai ter alguém recebendo o melhor de mim. Por isso, escute o que eu vou dizer agora. Não é sobre isso que eu estou pregando hoje, mas guarde isso: todos somos dizimistas. Seja crente, seja o que for, alguém está entregando o seu melhor, dinheiro para alguém, para alguma coisa, de alguma forma. O texto está dizendo a seguinte coisa: se fosse um governador, vocês entregariam esse animal horrível? O animal coxo, feio? Não. Se nesse momento chegasse o governador Tarcísio aqui na nossa igreja, teríamos mesas de honra para ele aqui. Mas por que nós não estamos entregando o nosso melhor para Deus? Então guarde o que eu estou dizendo: se Deus não está recebendo o nosso melhor, alguém está recebendo. Alguma coisa está recebendo. Então a primeira lição que eu aprendo do culto é: toda a honra, toda a glória é para Deus. Eu conto a história de uma senhora chamada Oscarlina, 92 anos, ela é a avó do Tiago, o Tiago aqui da igreja. Essa mulher, irmão, ela morava numa casinha, uma janelinha que ficava para a rua, aquelas casas antigas. Quem lembra dessas casinhas aqui? Lembra dessas casas? E ela tinha 92 anos. Irmão, o culto começava às 7h30. Às 5 horas da tarde ela saía para ir para o culto. Ela não conseguia andar direito. Ela ia assim para a igreja, ó, tocando no muro. Você conheceu ela, Silvia? Oscarlina? Não conheceu? A Silvia era de Buri, mas a pastora conheceu. Ela fazia, ela ia tocando nas paredes até chegar na igreja. Quando não podia, nós passávamos na frente da casa dela. Ela falava: filho, leva a minha oferta. Hoje é dia de dar o meu dízimo. Arrancava numa sacolinha. Está aqui, colocava a sacolinha. Tem que trazer o dízimo da mulher na igreja. Eu não estou mentindo. Pastora, você está aí? Sim ou não? Eu nunca vi, irmão. Nós passávamos aí para a igreja. Ela estava lá no muro assim, ó, andando devagar até chegar no culto. É a gente com carro, com conforto, com prosperidade, não consegue cumprir o nosso melhor para Deus. O que Deus está ensinando nesse texto é que naquela época o culto era com animais. Hoje o sacrifício somos nós. E nós precisamos entregar o nosso melhor culto. Vai tocar, é o melhor. Vai adorar, é o melhor. Crente que só cumpre escala, entrega o ministério. Hoje, chega para o teu líder e entrega. Porque não dá para cumprir sua escala quando nós estamos adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Deus imutável, o Deus que me salvou, o Deus que me curou, o Deus que liberta. Não dá. Quem está comigo? Deixa eu ver aqui. Eu falei para você que Malaquias pega pesado mesmo. Pega pesado. Mas ele está ensinando para a gente o culto verdadeiro. Segunda coisa que eu aprendo, diz assim: o verdadeiro culto entende a importância da mesa. O que ele vai dizer em Malaquias 1:7? Vocês estão desprezando a mesa. Não se despreza a mesa. Não se despreza a mesa. A mesa, naquela época, era um outro formato. No hoje, é a congregação, é a reunião dos santos, é a comunhão da igreja. Eu não vou conseguir ler para vocês 1 Coríntios capítulo 11. Vai dizer sobre a mesa. E lá vai falar 2 tipos de mesa. Diga comigo, 2 tipos. Mais uma vez, 2 tipos. A mesa do Senhor e a mesa dos
demônios. É forte. Mas não dá, irmão, para a gente sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não tem como. A gente vai ter que escolher que mesa. Isso é o que diz o texto em 1 Coríntios. Eu quero que você leia na sua casa, 17 ao verso 22. Então mesa é lugar de ser servido, é verdade, mas também é lugar de servir. Nós não estamos honrando a mesa da comunhão, é um problema, porque a gente não está servindo. E eu não tenho muito tempo, eu só tenho 4 horas para pregar hoje. Os meninos estão dormindo aqui já. Mas tem um texto que vai dizer aqueles que trazem problema na comunhão. É um problemão. Um texto só eu vou ler, Provérbios 6,16. Quem que está lá no telão hoje? Aparece para eu ver. Quem que está lá? Não vai aparecer. Opa, quase caiu. Ah, não apareceu em nada, só a mãozinha. Deve ser a Natália. É você, Natália? É isso, então a Natália, baixinha, né? Provérbios 6,16. 6 coisas Deus odeia. Diga comigo, 6 coisas. E uma sétima a sua alma. Fala mais alto. 6 ele odeia e a sétima ele? 6 ele odeia e a sétima? Guarde isso. Vamos lá, próximo. Olhos cheios de orgulho ele odeia. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente ele odeia. Coração que faz plano perverso ele odeia. Pés que se apressam a fazer o mal ele odeia. Testemunha falsa que profere mentiras ele odeia. E a sétima, o que semeia contenda entre... Não, você tem que ler comigo, por favor. Eu não vou apanhar sozinho aqui hoje. No 3, qual que é a sétima? 1, 2, 3. Quem atrapalha a comunhão, Deus detesta. Até o tecladista, você viu que ele entrou no clima aqui do suspense. Então não podemos desprezar a mesa da comunhão. A mesa da igreja é muito linda, irmão. É linda. Tem gente desprezando. Última, o verdadeiro culto vem de uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos aprender a honrar a Deus aqui dentro, mas também lá fora. Exaltar o Senhor aqui dentro, mas também lá fora. Você acha que eu não recebo propostas também? Você acha que eu não tenho oportunidade lá fora de desonrar o Senhor? A minha vida aqui dentro tem que ser a mesma lá fora. Porque senão, não bate, não fecha as coisas. Olha o que diz o Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Como sacrifício. Como que acontecia no Velho Testamento? Pegava o animal, levava para o sacrifício. E agora, o que é adoração a Deus? É o nosso corpo, a nossa vida. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a forma de adorar a Deus. Então viver debaixo de mentira, imoralidade e tantas outras coisas não vai levar a lugar nenhum. Não é um culto a Deus. Então nós precisamos entender o quê? Que a adoração não é somente que entregamos, mas também aqui as coisas que nós rejeitamos. Vou falar de novo. Diga comigo, adoração não é só o que eu entrego, mas também o que eu rejeito. Mas também o que eu rejeito. O que está rejeitando? O que dizemos não? Quais são as ofertas que eu estou dizendo? Não. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um culto para entregar a Ele nessa noite. Eu tenho um louvor para entregar a Deus nessa noite. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui nós temos nossas looks, né? O pessoal tudo tem que vir de preto. Mas não quer dizer que você está de preto, você tem que colocar a pior roupa. A pergunta, você usa a melhor roupa onde? Aqui na igreja ou na festa? Irmão, você tem tênis que eu só uso para pregar. Acredita nisso? O lugar que eu mais capricho para me vestir é aqui no altar. E eu vou ficar cada vez mais bonito em nome de Jesus, que vocês vão dar presente para mim. Mas sabe onde eu uso a melhor roupa? É aqui, cara.
Agora se percebe que muitas vezes a gente entrega o nosso melhor lá fora e o pior aqui dentro. E quando eu falo lá fora, aqui dentro, estou falando de quatro paredes, estou falando no encontro com Deus. Porque você tem que honrar o Senhor com tudo, em todos os lugares. Você está entregando o seu melhor para Deus? A resposta para o declínio do culto a Deus é enviar correção. Não vai ter culto feito de qualquer jeito. Não adianta a igreja tal dizer assim, não, a partir de agora nós determinamos o culto. Não, quem determina o culto é Deus. Quem determina o formato da adoração, do louvor, da expressão, tudo é Deus. Pega os salmos, levantai as mãos, aplaudir ao Senhor, não é isso? Celebre ao Senhor, dance ao Senhor. Está lá mostrando como a gente se curve ao Senhor, se prostre ao Senhor. É assim que cultua Deus, irmão. Não, pastor, não mexe comigo não. Eu vou no culto certo. Irmão, culto a Deus tem expressões bíblicas. Tem todo um formato. Deus está entregando. É com sinceridade. É com tudo que nós temos. É com o coração quebrantado. É com o coração pegando fogo. É a expressão da glória dele. Deus falou comigo. Glória a Deus. Deus me corrigiu. Louvado seja o seu nome. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus está restaurando hoje o culto. Está pegando tudo de errado. Está falando assim, eu quero algo maior e melhor. Vocês podem parar de trazer animal manco para mim. Vocês podem parar de trazer o pior bicho como sacrifício. Nós precisamos entregar a Deus nosso culto individual, familiar e público, mas todos esses cultos entregar o nosso melhor. Entregar a honra devida, entregar o louvor devido, glorificar o seu nome, porque Deus merece muito mais do que nós podemos entregar a Ele. Deus merece muito mais. Deus merece tudo que está no nosso coração. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não se prostra na presença de Deus? Quanto tempo nós não entregamos tudo a Ele? Não levantamos as mãos, não aplaudimos o seu nome, não nos rendemos a Ele. Irmãos, eu tenho uma certeza no nosso coração. Deus não vai pedir para fechar a porta dessa igreja. Deus não vai pedir para fechar a porta dessa igreja, porque nós vamos aprender a louvar a Ele como Ele merece. Se quer ver, vamos começar agora. Nós já vamos começar a louvar Ele como Ele merece. Vamos ver quem entendeu aí. Nós já vamos dar glória para Ele como Ele merece. Nós já vamos render adoração a Ele como Ele merece. É isso. Deixa o animal, o pior animal para lá e diga: Senhor, me perdoe. Eu estava pegando o meu pior, agora eu vou entregar o meu melhor. 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 O meu melhor para o Senhor. Eu vou dar honra ao seu nome. Eu vou dar louvor ao seu nome. Eu vou exaltar o seu nome. Recebe de mim mais do que meu time. Recebe de mim mais do que lá fora. Recebe de mim mais do que eu dou para qualquer outra pessoa ou coisa. Recebe de mim, Senhor, a minha adoração verdadeira. O meu tudo. O meu tudo. Recebe de mim, Senhor, o louvor perfeito. Eu estou dizendo, Senhor, quem sabe eu entrei aqui destruído nessa noite, mas eu vou sair daqui renovado. Quem sabe eu entrei aqui hoje desanimado, mas eu vou entregar tudo, mesmo que fosse rastejando, eu vou entregar ao Senhor. Mas Senhor, pastor, você não me conhece, eu estou numa luta e eu estou indo rastejando para a igreja. Venha rastejando para o altar. Entregue tudo para Jesus. Uma coisa eu garanto: você vai sair de pé, levantado, cabeça erguida, renovado. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias. Entregue tudo, vamos lá. Entregue tudo. Adore, levante suas mãos, exalte a Ele. Diga: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus.
Entregue o seu culto. Chore, mas entregue a adoração. Entregue. Ai, louve. Diga: eu te amo, Jesus. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. O que seria de mim sem a tua presença? O que seria de mim? Tu és tudo que eu preciso. Tu és a minha força. Tu és a minha vitalidade. Tu és a minha direção. Tu és tudo que eu preciso. Exalte. Adore, levante suas mãos. Ministério de apoio, ande pela igreja exaltando ao Senhor. Ande pela igreja exaltando ao Senhor. Adore. Eu vou entregar tudo a Ti. Eu vou me entregar a Ti, Jesus. Eu vou me entregar a Ti, Jesus. Eu vou me entregar a Ti, Jesus. Diga. O que seria de mim sem Ti? Sem Ti.